Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com você. Muito obrigado pela sua audiência. Neste que é o oitavo episódio da nossa série sobre as disciplinas espirituais, os passos práticos da fé cristã. Se você está nos acompanhando até aqui, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela tua companhia de participar com a gente desse projeto. E a nossa intenção continua sendo a mesma, que nós cresçamos juntos no conhecimento da palavra de Deus, extraindo dela toda a sabedoria que ela tem a nos dar sobre como podemos viver de fato, assimilarmos de fato a vida de Jesus Cristo no nosso viver diário. Se você está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo por algum motivo, pelo assunto, pela busca que você fez, eu te convido a assistir essa série desde o início. Nossos assuntos foram se conectando ao longo dos nossos episódios, e neste oitavo episódio, como nós prometemos no anterior, nós vamos tratar um pouquinho de disciplinas exteriores, né? Isso é uma nomenclatura, um jeito da gente categorizar as disciplinas espirituais, e a gente falou bastante sobre disciplinas que tratam do nosso mundo interior, como a meditação, a oração, o jejum, a solitude, o silêncio, né? Disciplinas que ajudam a gente a se entender melhor, ao autoconhecimento, nos ajuda a gente a ter um diagnóstico mais claro, né, sobre como nós temos vivido, quais são as coisas que têm de fato importado na nossa vida, nos ajuda a diagnosticar hábitos que não devem fazer parte na vida daqueles que querem ser como Cristo Jesus, e também a assimilarmos novos hábitos mais adequados a esta vida de Deus que Jesus Cristo trouxe para nós. E essas disciplinas interiores, Fábio, não têm o fim em si mesmas, né? Uhum. Elas nos preparam para uma vida real, uma vida exterior, uma vida comunitária, né? Então hoje a gente chega neste último episódio a tratar de três dessas disciplinas exteriores, que são comunhão, a celebração e o serviço, né? Uhum. E aí a gente pode, sem querer ou por querer, associar disciplinas exteriores com pessoas que são extrovertidas, né, porque a gente está falando coisa de: "Oba, agora vamos falar de gente, vamos falar de bagunça, de música, sei lá, de PG", né, de um monte dessas Sim. coisas. Enquanto antes a gente estava falando das coisas que às vezes é mais para os tímidos, É, né, para quem gosta de ficar sozinho, para quem gosta de ficar em casa é, mesmo. E a verdade é que tem um pouco dessa distinção tem. mesmo, né, a nossa fé, de fato, ela tem esses extremos, tem para todo mundo um pouco. Vai ter gente que vai ter mais afinidade com certo, tem gente que É, gosta de ler, tem gente que odeia ler. é. E paciência é assim mesmo. Tem gente que tem muita dificuldade em ficar muito tempo numa festa, com muita gente. Tem gente que só quer fazer isso a vida toda. Uhum. E a gente tem que levar isso em consideração Sim, também, né? Os sim. estilos pessoais, eles se misturam também com a prática dessas disciplinas. É. É comum que algumas pessoas tenham mais facilidade com essas exteriores do que com as interiores e vice-versa, Claro, né? pela própria personalidade, né? Uhum. A gente já se conhece há alguns anos. Eu não sei se você já reparou, mas eu sou introvertido. E eu tenho muita facilidade quando você fala de disciplinas como meditação, leitura, solitude, silêncio. Para mim, isso é um prato cheio. É uma delícia fazer isso, A né? Não deixa de ser uma disciplina de disciplina. desaparecer rápido depois do Exato. culto, né? Eu adoro esse negócio. Mas isso é interessante, né, Fábio? Porque não se trata da gente praticar as disciplinas com as quais a gente tem mais facilidade por causa da nossa natureza, Uhum. né? Se trata da gente olhar para as disciplinas como todas elas fazem parte de um currículo para a imitação de Cristo. São os componentes curriculares e elas só têm sentido na sua totalidade Uhum. e não apenas aquelas que a gente seleciona porque a gente teve mais facilidade, né? Nos treinos de corrida, se a gente parar para pensar, tem gente que tem um prazer e um gosto maior por corridas sem muita intensidade, mas bastante longas, né? Tem aqueles que preferem os treinos de tiro e assim por diante. Você sabe que um corredor, para que se desenvolva por completo, ele vai precisar ter de tudo. Ele vai Uhum. ter que a intensidade, ele vai ter que fazer os treinos de tiro, ele vai ter que fazer treinos de resistência. Então, isso faz parte da formação completa. As disciplinas são da mesma forma. Então, no meu caso, particularmente, não sei se isso é claro para você, né? Mas para mim é muito difícil, né? E para mim eu preciso realmente me disciplinar
e ser bastante intencional em estar com pessoas, em ter experiências de comunhão e etc. Isso não é nada natural para mim. Então, são disciplinas que são muito mais desafiadoras para mim, né? E justamente por isso a importância que elas precisam ter na minha vida, né? Porque Sim. elas tratam aspectos que são inerentes à fé cristã. O que é fé cristã sem comunhão, né? É. Eu me identifico com você, eu acho que eu sou parecido nisso. Eu acho que não tenho tanta dificuldade, assim, não chega a ser diria um desafio, para mim, por exemplo, a gente vai falar de comunhão hoje, né, por exemplo, ir ao PG. Uhum, Tem muitas vezes que eu não quero ir ao PG e eu uhum, vou porque eu deveria ir, ou porque eu preciso por uma uhum. questão de disciplina mesmo. E quantas dessas vezes eu não volto para casa com o coração cheio e falo: "Putz, foi a coisa certa. É, Eu não estava afim e no fim foi bom. é, Não estava tão afim de vir ao culto hoje e no fim foi bom". é. Então esses ciclos repetidos de de sucesso em praticar, Uhum, às vezes a coisa que eu não quero fazer tanto, eh, é, acabam me motivando. é. Então, às vezes eu já sei: "Olha, eu não estou muito afim de ir, mas eu sei que geralmente é bom, então eu sei que no fim vai ser bom também". E aí você percebe: "Puxa, eu precisava hoje realmente ter falado aqui no grupo, ou escutado aquilo, ou ter tido aquela conversa com aquela pessoa". Uhum, E esses benefícios, essas bênçãos, no fim das contas, uhum, que eu colhi, por essa disciplinas, acabam me incentivando a fazer de uhum. novo. Eu não sei se você tem essa É, experiência é. dessa maneira também. Sim, são várias, assim, várias vezes que eu até acho, Fábio, que tem o dedo de Deus nessa história, assim, né, dar Deus conhece a gente na nossa particularidade, né, Sim, ele trata a gente na nossa individualidade, isso é um fato que a gente não tem por própria experiência negar, né. E é interessante como diversas vezes eu já tive experiências de me forçar a estar em lugares onde eu não gostaria de estar, em às vezes, no meu caso, que trabalho integralmente no ministério, né, aceitar convites para estar em ambientes onde, por minha escolha, eu não estaria. uhum, Mas eu fico me perguntando, ok, mas não se trata da minha vontade, não se trata do ambiente mais confortável para mim. E se é um ambiente onde, por alguma razão, Deus quer me usar ou Deus quer usar aquelas pessoas para tratar o meu coração, entendeu? sim, Então, quando a gente parte para esse princípio, né, a disciplina entrou em jogo. Não é o meu querer mais, não é a minha inclinação, mas é a disciplina que entrou em jogo. Então, quem tomou a dianteira foi um ponto decidido antes. Eu quero ser como Cristo, e para isso eu preciso dar alguns passos práticos, né? sim, E sim. aí a gente está em situações onde, quantas vezes, né? A gente volta dali e a primeira pessoa a ouvir esses testemunhos é sempre a Milena, minha esposa, né? Onde a gente sempre fala, olha, foi melhor do que eu imaginava, né? Graças a Deus que eu fui, né? É, porque a gente se colocar em contato com algo que não é da nossa natureza e sentir o benefício, falar: "Olha, É esse isso não mesmo. sou eu não teria sido assim se não fosse por É, Cristo, e olha que bom que é. aconteceu", né. E é o incentivo para a segunda vez, né? Porque Exato. na outra vez eu sinto a mesma coisa, eu não quero ir do mesmo jeito, eu continuo não gostando daquilo, naturalmente não gostando daquilo, mas você traz isso à memória, né, poxa, aquela vez você foi e foi importante. E às vezes acontece até o seguinte, a gente que trabalha no ministério e tal, poxa, eu fui lá para ensinar pessoas. E o produto final daquele evento, daquele encontro, daquele retiro, congresso, seja lá o que for, não foi tanto o que eu tive para ensinar para aquelas pessoas, mas o que Deus me ensinou na comunhão com aquelas pessoas, Uhum. né? E eu trago um saldo para mim muito maior do que eu tinha para oferecer. Né? Isso é o tipo de coisa que Deus faz de uma forma brilhante, né? Eu lembro de Paulo falando para os romanos, né? No comecinho da carta aos romanos, quando ele coloca ali a expectativa de visitar a igreja de Roma, e ele fala justamente sobre isso, né? A minha intenção é estar entre vocês, compartilhando com vocês os meus dons e recebendo também de vocês os dons que Deus tem dado a vocês, né? É na comunhão que a gente vai descobrindo isso, né? Bom, a gente já entrou no assunto da comunhão aqui, né? Do meu jeito meio caótico de ser, né? Mas eu queria que a gente pensasse juntos aí, a partir da escritura, Fábio, como que a gente pode entender comunhão? Porque me parece que comunhão, comunidade, né, parece que é um termo que também foi meio desgastado, né, parece que comunhão tem
às vezes a ver com estar reunidos apenas, né, em um determinado momento, por uma razão mais social, gostosinha e etc, né? Virou um jargão, acho que perdeu um pouco do sentido, né. É, "Ah, vem lá em casa, meus amigos vieram, a gente teve um momento de comunhão legal", é, só porque vieram amigos da igreja e você tá lá em torno da mesa comendo um aham, bolo, você acha que está tendo um momento de pois comunhão é, e não é bem isso que a Bíblia fala é, e não é disso que a gente está é. falando aqui. É E, muito e- e- legal estar com amigos da igreja, é muito legal fazer essas coisas, mas a gente não pode confundir amizade, momentos bons de amizade com comunhão, são sim, sim. coisas diferentes. E onde que a gente resgata esse sentido verdadeiramente bíblico aí de comunhão? Eu separei o texto de Atos 2, para quem quiser acompanhar em casa, dos versículos 41 a 44. A gente está falando do começo da igreja, e diz assim: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam, importância para esse verbo, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, né, que tem a ver com a comunhão, e Uhum, tinham tudo em comum. uhum, Então, essa dedicação ao ensino dos apóstolos e essa dedicação à comunhão, para mim já deixa claro que quando você se dedica a alguma coisa, ela não é necessariamente natural ou necessariamente imediatamente prazerosa. uhum, É um esforço. E eles estão sim, se dedicar ao ensino. Você imagina alguém prestando atenção numa pregação, numa leitura, numa exposição bíblica, numa discussão, enfim. Então, se dedicar à comunhão também é um exercício, como o próprio texto diz, né? Eles se mantinham unidos. Mais para frente, vai falar sobre os hábitos, como isso se materializava muitas vezes com ajuda material uns aos outros é, mesmo. Então, a comunhão, ela é um esforço dessa igreja, de se esforçar em estar junto. E a gente não vai ter tempo de ler todos os textos a respeito de comunhão que tem na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, mas Paulo fala muito para a gente preservar esse elo da comunhão, para a uhum, gente se esforçar para não ter divisões dentro da igreja, para se esforçar para não ter facções. uhum, Então a gente vê que a comunhão é algo que, na verdade, não é natural para o ser humano. A igreja, por outro lado, ela só funciona com comunhão. Então tá aí o esforço, a gente precisa se esforçar, na verdade. A gente está falando aqui de realmente se entrelaçar com nossos irmãos e de se suportar. A gente não está só falando de uma amizade, mas está falando de companheirismo, de prestar atenção uns aos outros. A gente vai falar de serviço daqui a pouco, mas servir uhum. uns aos outros, ajudar materialmente uns aos outros. Então a comunhão, ela é algo que é muito, é uma união, como o próprio texto diz, em outras passagens também vai falar que a comunhão é a união, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um, Uhum, é assim que nós como igreja devemos ser também. uhum, Então, uhum. agora eu falei um monte de coisa, não sei como é que você vai comentar tudo que eu falei, mas é esse aspecto diferente de só um bolinho em torno de uma É, mesa. é. Eu acho legal isso, né? A ideia da dedicação. Então, se a comunhão, o simples fato da gente já tratar a comunhão como uma disciplina, já mostra pra gente que esse conceito desgastado de comunhão já não serve. Uhum, Porque se ela é uma disciplina, é porque ela não vem naturalmente. Né? Então, tudo aquilo que para nós é natural é porque não é uma disciplina, não há nenhuma disciplina sendo exigida de nós ali. Esse tipo de comunhão da qual a Bíblia fala, ela é uma disciplina porque exige da nossa parte a abnegação, exige da nossa parte uma abertura, intencionalidade, exige, no caso aqui, por exemplo, uma das coisas que a comunhão produziu é que a galera vendia os seus bens. uhum. Não é apenas dar o excedente, é vender os seus bens, para que não houvessem necessitados entre eles. Isso aqui a gente já sabe que isso não é uma lei, não é um mandamento, nem nada, mas é interessante você perceber que isso aqui não precisou ser fruto de um mandamento divino. Isso é fruto da comunhão. Isso é fruto de gente dedicada ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão. Entende? Então, olha o tipo de coisa que a comunhão produz. Né? Aqui ninguém deu uma, como você disse, ninguém deu uma ordem para eles fazerem. O simples fato de estarem juntos resultou nas necessidades aparecerem. Exato. Na hora que eu começo a conversar com pessoas e é importante distinguir também amizade de comunhão. Comunhão É. com irmãos não é só estar entre amigos, é saber se relacionar e ter uma vida de igreja com pessoas que não têm nada a ver com a gente.
E é disso que ele está falando aqui, de pessoas que, ao conviverem, conversaram, começaram a perceber as necessidades. Poxa, esse não tem, eu tenho um monte. Então, eu vou vender isso aqui que eu tenho, porque é injusto que eu tenho, enquanto aquele ali não tem. Né? Foi natural, foi um resultado dessa intimidade Uhum. que foi isso que você acabou de Sim. citar, e não um mandamento. Sejam assim porque eu quero que É. vocês, né? Não, e aí é legal porque o versículo 41 que você leu é bacana porque, cara, tá nascendo algo novo. Tá nascendo uma comunidade humana nova. E é totalmente única. Nunca aconteceu nada assim. Porque aqui é o nascimento da igreja. Atos 2 está nos contando, como em outros momentos no livro de Atos, em que o Espírito Santo de Deus desce sobre as pessoas que creram, ali está nascendo uma comunhão humana nova. Dietrich Bonhoeffer chamou essa comunhão de a comunhão dos santos. Isso é a igreja. A igreja é a comunhão dos santos. Né? Então, estes que agora vivem em comunhão formaram algo completamente novo. Então, esse algo completamente novo traz os seus valores não do seu entorno, mas do espírito que dá vida a este novo ser que surgiu. Né? O ser bíblico é um ser comunitário. Né? O ser humano criado por Deus nas Escrituras é um ser comunitário. O pecado introduziu na história humana a ruptura deste ser, de modo que os seres que foram criados por Deus para serem um só já não se enxergam mais como um só, Uhum. mas rivalizam uns com os outros, porque querem ser eles, né, únicos, exclusivos e que se bastem, né? Então, a comunhão dos santos é o resgate do propósito original de Deus para a criação, de Sim. que sejamos um só. Jesus nos resgatou para vivermos em comunhão, né? Exato. Efésios trata tanto disso, né? Sim. Efésios capítulo 2, né, a partir do verso 11, trata bastante dessa questão. E o capítulo 4 de Efésios, ele vem reforçar esse teu argumento aí, né? De que há uma necessidade de dedicação para isso, uma intencionalidade, um esforço, né? Um preço a ser pago para Uhum. que a comunhão de fato exista. Então, a comunhão nem sempre será algo que só será prazeroso para nós, mas ela tem o seu preço, né? Ela tem o seu custo. E aí, lá no capítulo 4, ele fala, né? Para que nós nos esforcemos, coloquemos toda a nossa energia para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Uhum. né? O Espírito trabalha na comunhão, o Espírito trabalha na unidade, né? Enquanto a nossa tendência, quer dizer, a escola que nós frequentamos antes da escola do Espírito não é a escola da unidade, mas é a escola da separação. É onde cada um quer para si, né? Agora a gente está numa outra escola, a escola do Espírito da unidade, que nos ensina a ser diferentes, onde já não é cada um mais para si, mas é todos juntos para um bem comum, né? Sim. Enfim, tem muita coisa para falar, mas eu me lembrei de 1 João também, onde ele alerta tanto para que a gente não faça uma separação da nossa vida com Deus e da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com os nossos irmãos. Sim, Não dá para a perfeito. gente afirmar que a gente tem comunhão com Deus enquanto a gente não tem comunhão com os nossos Uhum. irmãos. Ou então, eu lembrei de Mateus, se você vai fazer uma oferta e se lembrou que você tem algum problema com teu irmão, opa, não vai levar essa oferta. Isso Vai aí. lá resolver teu problema com o teu irmão. Então, a importância da gente ter uma vida em comunidade santa, que funcione com intimidade, ela é primordial, isso aparece, ao longo de todo o Novo Testamento. Então a gente Uhum. prezar por essa unidade que você acabou de falar, que na prática eu acho que é se interessar pela comunidade, se interessar pelos irmãos, estar perto, estar disponível, escutar as Uhum. necessidades, né. Uhum. Isso é extremamente importante para que a igreja funcione, para que a É, gente seja de fato uma é. igreja e não só um apanhado de pessoas, um clube Uhum. de pessoas que se ajudam, né, enfim, um Lions Club, né, de pessoas aí que se ajudam mutuamente, financeiramente, quando tem um problema. É muito mais do que isso, né. É. E é interessante como que na comunhão o Senhor trata a gente, né? Porque na vivência comunitária, a gente é desafiado a tratar questões interiores nossas, né? Por exemplo, a nossa tendência de ter a razão, o nosso desejo de ser servido,
o nosso desejo de aplauso, nosso desejo de reconhecimento. Deus trata isso na comunhão, Uhum. né? Deus trata isso na comunhão. Recentemente a gente vinha conversando em um outro ambiente sobre justamente isso, né? Como que é para as pessoas quando trabalham, servem o corpo, servem na comunhão dos santos e não são reconhecidas, né? Como Deus trabalha a humildade nesse processo, né? Como Deus trabalha essa nossa tendência nossa de fazer as coisas, mas na medida em que estamos sendo vistos e reconhecidos por aquilo que a gente faz. E se na comunhão a gente for só mais um, onde ninguém enxerga o que a gente está fazendo, né? Isso está suficiente para nós? Uhum. A gente se contenta com isso? A gente está preparado a nem sempre ter a razão, né? Porque na comunhão isso se torna necessário. Porque se a gente não aprender a ceder, se a gente não aprender que, olha, é o seguinte, eu tenho uma opinião e o meu irmão tem uma outra opinião. E na comunhão a gente aprende o seguinte, desde que essas opiniões, por exemplo, a opinião sobre o rumo que a gente tem que dar para algum aspecto da igreja, do ministério, da ação. Uhum. Se não envolve pecado, não tem problema nenhum eu me submeter à decisão do outro. Entende? Porque talvez Deus tenha dado para ele algo que não deu para mim. E ele só me colocou na comunhão para dizer amém para aquilo que ele já tinha dado para ele. E aí a gente percebe que a gente às vezes é movido pelo nosso próprio ego de querer estar certo e ver as coisas acontecer do nosso jeito, do que se submeter de fato em humildade àquilo que Deus está dando para o corpo. Em outras Né? palavras, a nossa opinião se torna mais importante do que a unidade da igreja. Eu Exato. prefiro criar uma mini divisão. Não vou nem falar briga, vou começar a ignorar. A nossa igreja é grande, é fácil É. ignorar alguns irmãos É. e passar longe. Uhum. Prefiro fazer isso, criar um racha ali pequeno, porque eu não me entendo mesmo com aquela pessoa, vou me entender com os outros, a abrir mão da opinião e prezar pela unidade. E é dessa disciplina que a gente está falando, né? Exatamente, exatamente. Isso são coisas que a comunhão é onde Deus trata isso, né? Uhum. Ele trata a gente na comunhão. Eu aposto que quem está escutando a gente leu o título ali no YouTube, Comunhão, achou que a gente ia falar de coisa light, ia falar de BG e quando viu não é tão fácil assim, né? Não é tão simples. E isso que é legal da coisa, né, Fábio? Agora, a comunhão, como a gente falou, é uma disciplina exterior, nos coloca, né? E é interessante como a gente vê a relação dessas disciplinas. A solitude nos ensinou a trabalhar o nosso eu interior. E ela abre, né, as portas da nossa alma para que a gente enxergue coisas que têm controlado a gente, a nossa instabilidade, a nossa tendência, né, de querer o tempo todo estar entretido, falando, fazendo e etc. Ela trata isso, né? O Shabá fazia muito isso lá pro povo, era uma disciplina para isso, né? Onde para tudo. Agora você não pode fazer, né? Você é obrigado a parar, né? Para você perceber que as coisas continuam, que Deus continua sustentando a vida, mesmo quando o seu trabalho para, né? Quando não tem o teu dedo Sim. fazendo as coisas ali, né? Essa solitude é o que nos prepara para a comunhão, né? Quando a gente aprende a se ouvir, a se entender, a silenciar as nossas vozes interiores, a gente se prepara para estar entre os outros. Porque se a gente aprendeu a silenciar as nossas vozes interiores, nós nos tornamos mais hábeis para ouvir as vozes dos nossos irmãos. Com Né? certeza. Elas nos preparam para isso. Né? A mesma coisa eu acredito que o serviço, né? Porque o serviço é uma outra disciplina que entra em cena e é uma atividade completamente necessária para que essa comunhão seja possível. Né? De novo, é bem difícil traçar uma linha para separar a comunhão do serviço, porque na hora que a gente está, de fato, em comunhão, inseridos na comunidade, como você disse, preparados para estarmos em comunhão, atentos aos nossos irmãos, vão surgir as necessidades que vão requerer a nossa ação. Se a gente simplesmente se informa com respeito às coisas que estão acontecendo na comunidade, depois fala, puxa, o pessoal está sofrendo aqui mesmo, então vou para casa, tchau, né? Não combina. Não.
Então esse chamado ao serviço, ele é automático para alguém que tá Uhum. comunhão inserido na comunidade, né. É. Agora, o que que é esse serviço? Como que você entende esse serviço, Fábio? Antes de eu falar como eu entendo, eu aposto que quem está escutando a gente acha que serviço, quando a gente fala no âmbito da igreja, é aquilo que a gente faz de domingo, ou Uhum. pelo menos então no final de semana, ou vinculado a algum ministério da igreja. Ah, eu vou servir. Eu Uhum. estou escalado no GC, junto com o Uhum. Bruno. Hoje eu vou tocar com a banda. Então lá estou servindo. Eu sirvo na igreja assim. Onde você serve? Ah, e cada um fala o ministério onde está servindo. Eu acho que isso com certeza faz parte. Uhum. Mas o serviço na maneira que a Bíblia, expõe, é um estilo de vida, Uhum. né. Jesus fala para a gente ter um coração servil. Um coração Uhum. servil não é assim: "Agora liguei a chave, neste momento tenho um coração servil, aí agora Uhum. desliguei a chave", mas é muito mais uma atitude, uma disposição de o tempo todo estar atento à necessidade e fazer o que precisa ser feito naquela situação, seja lá o que for esse fazer. E aí vai entrar talvez o tema de dons, que a gente não vai ter tempo Uhum. de explorar aqui, mas cada um tem a sua aptitude, aquela necessidade que nos chama mais a atenção. Uhum. Você vai olhar e vai falar: "Nossa, alguém precisa ensinar esse povo aqui". O Uhum. Patrick vai olhar e falar: "Cara, precisa melhorar essa música". Cada um ainda Uhum. vai ter e vai se engajar. E tem gente que vai fora do âmbito da igreja e fala: "Meu, vizinhos aqui precisam de uma cesta básica", que Uhum. seja. E acho que aí surge também essa mistura daquilo que Uhum. onde Deus nos põe, o que Deus desperta nos nossos corações, mas eu Uhum. acho que é Legal. é isso. É interessante porque a disciplina do serviço, ela não nos ensina a práticas esporádicas de serviço, a ações de serviço, mas ela nos forma como servos, Uhum. né? Então, ela trabalha não em algumas coisas pontuais que eu preciso fazer, mas ela trabalha na formação de uma mentalidade, né? De um caráter, né? Tem O mais a ver texto, com uma desculpa, mas tem mais a imagina? ver com uma disposição do que de fato com uma tarefa, né. Exato. Porque vai ter gente que vai falar: "Não, eu sou bom nisso, é isso que eu faço. E se não dá pra fazer, então eu não vou fazer nada, porque é isso que eu Uhum. sei fazer". E a Uhum. outra coisa, aquela pessoa atenta, a gente conhece irmãos assim. O cara que viu a cadeira fora de lugar, vai lá e É, arruma. O cara que viu o irmão necessitado ali, vai lá e ajuda. é. Essa disposição em fazer qualquer coisa, Sim. seja de domingo, seja de sábado, seja de segunda a sexta, mas e a pessoa às vezes nem sabe que tá servindo, porque já É. tá tão dentro dela que é a natureza, né. É, é. O serviço, na verdade, é a prática do amor, né? Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 14, quando ele fala sobre servir uns aos outros mediante o amor, porque esse é o cumprimento de toda a lei, né? Uhum. Então, o serviço é tão importante como a prática do amor, porque o amor é uma virtude cristã. E a virtude, a gente está falando de uma formação de caráter. É essa segunda natureza que a gente tem e que está em desenvolvimento. Então, isso é tão importante que Jesus definiu o ministério dele em termos de serviço. Né? Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Né? Então, a vida dele como uma oferta de sacrifício para resgate é o seu ato máximo de serviço, que é apenas o fruto de uma mentalidade servil, Uhum. né? De alguém que de fato aprendeu a servir. Né? E não é à toa que um dos títulos messiânicos atribuídos a Jesus desde o Antigo Testamento, ao Messias, né? Desde o Antigo Testamento, é de um servo sofredor. Né? É aquele que no seu serviço expressa o amor do Pai, materializa o amor do Pai na terra, né? E é dali que vem, né, o mandamento do Senhor para nós como vivência de igreja, né? Filipenses capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao Uhum. verso 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você já falou antes, é abnegação, né. É Uhum,
O serviço, ele muitas vezes é prazeroso, ele envolve dons, coisas que a gente gosta de fazer, faz bem, mas não é só disso que Uhum, Paulo está falando aqui, né? Ele está uhum, falando realmente de um combate ao egoísmo, uma busca pela humildade, aceitar, não buscar os próprios interesses. uhum, É uma disposição que vai muito além de simplesmente fazer uhum. aquilo que a gente gosta aos domingos. Sim, Eu não quero diminuir também a importância, né, sem dúvida. do que a gente está fazendo aos domingos e agora fazer parecer fútil de Uhum. maneira nenhuma. Eu acho que é o contrário, Fábio. Eu acho que quando a gente leva para essa perspectiva, a gente só encorpa ainda mais aquilo que a gente faz no nosso ministério. A gente dá muito mais subsídio para essas ações de serviço, né, do que simplesmente elas por si só. Uhum. Né? O que é que vai sustentar isso a longo prazo? Porque pode ser que você esteja simplesmente fazendo isso e associando que serviço é isso. Mas, cara, isso não vai se sustentar por muito tempo se o teu conceito de serviço se limitar a esta ação, Porque né? tem horas que vão surgir obstáculos no meio de uma vida de serviço dentro da comunidade. Tem horas que você vai se esforçar muito e vai sentir que você não foi muito reconhecido por aquilo. E aí que começa a ficar claro se o coração é servir ou não, porque numa atitude de abnegação, considerando os outros maiores que si mesmo, sem se importar muito com o que você mesmo está sentindo, isso não deveria ter importância. Tudo bem, Uhum, acontece. Tudo bem, o uhum, pessoal erra, tudo bem. Às vezes vou me esforçar, não vai ter. Tá tudo bem. E semana que vem eu tô aqui de novo, porque minha motivação é outra. Mas se uhum, aquilo começa a machucar muito e começa a dar motivo para amargura ou coisa assim, aí já você começa a perceber que tem uma distinção. uhum. Duas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa no mesmo momento, com resultados exteriores muito parecidos, Exato, mas com os interiores com inclinações bem exatamente. diferentes, né? E se isso acontecer, eis aqui o caminho, essa aqui é a resposta, né? Sim, É a gente reforçar esse conceito que nós temos do que de fato é servir, né? Mais importante do que as ações, a formação de uma mentalidade servil, né? E é interessante porque o mesmo texto do capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo convoca a igreja a expressar este amor, essa unidade, essa comunhão do Espírito por meio da consideração dos outros superiores a nós mesmos, isso aqui é um movimento contracultural, né? Isso aqui é. O evangelho objetiva aqui uma transformação cultural, né? Quando a gente olha o exemplo que ele vai citar, prático, é Timóteo. E lá no versículo 19 até o versículo 22, a gente lê assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Timóteo é um exemplo de alguém que desenvolveu, né? E evidentemente não apenas pelo esforço dele, também pelo papel de Paulo na vida dele, mas esse é o tipo de coisa que só acontece de fato porque é o Espírito Santo de Deus dando a nós esta segunda natureza. Então, tem o esforço dos envolvidos, né? Paulo sim. ao discipulá-lo, Timóteo ao se submeter, né, e praticar a disciplina, as igrejas que estão no entorno disso tudo, mas é ali que o Espírito Santo de Deus está trabalhando para formar alguém desse jeito, que é um ponto fora da curva. Então, numa geração, né, humana, natural, onde cada um está atrás dos seus próprios interesses, surge alguém que não está nem aí para os seus próprios interesses. O seu foco não é o que ele quer, o seu foco não é o que ele considera mais importante. O seu foco é a necessidade do irmão, a Achei necessidade do ótimo o que próximo. você falou com respeito à capacitação do Espírito Santo, porque, de fato, apesar da gente ter sido criado para a comunhão, como você tinha falado antes, o pecado nos impede de ter comunhão. Ele fica militando, lutando contra a nossa, mesmo que a gente tenha essa vontade de, Uhum, de, de batalhar pela comunhão dentro da igreja. A mesma coisa no serviço e nesse serviço abnegado. São uhum, coisas que vão, infelizmente, contra a natureza pecaminosa que a gente adquiriu. Se não tem Espírito Santo,
não há esforço de comunhão, não há esforço de serviço que vá compensar. A gente precisa aceitar o fato de que o Espírito Santo, e talvez isso seja uma virada de chave para muitos que estão escutando, porque a gente precisa do Espírito Santo para nos capacitar a ter comunhão com os outros e a capacitar a servir dessa maneira que a gente precisa servir. Não deveria, se está brotando naturalmente de você, então não é o certo. É. Se você não está pedindo capacitação do Espírito Santo, isso que está brotando de Uhum. você não é o que ele quer, porque Uhum. precisa brotar do Espírito. Afinal de contas, e eu estou me lembrando quando eu dei essa aula aqui no Crescer, surge a pergunta: poxa, mas esse estilo de vida dedicado à comunhão, dedicado ao serviço, pô, a gente vai ser atropelado, vão abusar da gente, a gente vai servir, não vai ver fruto, ninguém vai honrar a gente. É isso. E se a nossa alegria e nossa esperança tá nessas coisas, então Uhum. tá no lugar errado, porque Uhum. não é aí que tá o fruto. Uhum. Não é aí que tá o galardão, não é aí que deveria estar a alegria. A alegria é de servir, é no fazer, é de ter aquela disposição. Isso Uhum. já é recompensa. Uhum. É uma Uhum. completa mudança Uhum. de atitude para com os resultados daquilo que a gente está fazendo. Uhum. Uhum. O texto de Isaías 53, quando fala da obra do servo sofredor, ele fala justamente isso, né? Quando ele vê o resultado do seu sacrifício, aí ele fica satisfeito, Uhum, né? E o resultado do sacrifício são justificados, né? São pecadores redimidos por Deus, né? Essa é a paga do serviço cristão, né? É isso que nos importa, né? É sermos fiéis ao chamado. Então, Jesus, como o servo, né? Ele é para nós um exemplo nesse ponto precisamente de que a razão de nós fazermos o que temos que fazer é fidelidade a esse nosso Deus que nos chamou, né? É por fidelidade que a gente age e não pela recompensa que os homens têm a nos oferecer e não o reconhecimento comunitário e não aplauso ou qualquer coisa assim, números, né? A gente é tão iludido por números, por coisas assim, nada disso nos importa. sim. É exclusivamente por fidelidade. Porque o resultado final, quem vai dar é Deus, Uhum, né? Que é Deus, cara, não tem a ver comigo. No reino dele, eu cumpro o papel que me cabe, né? E essas são as coisas que me cabem, uhum. né? Agora, o que será disso? Isso tem a ver com os frutos que ele vai dar. E assim, eu gosto de pensar que para muito além da nossa própria vida, para muito além do nosso próprio horizonte, para muito além daquilo que a gente consegue medir, né? E eu acho que isso é legal, assim, nem ser muito tangível para nós, né? De a gente ver o que Deus faz, né? Para que a gente nunca se sinta mais do que a gente é, para que a gente não se orgulhe nas coisas que a gente está Eu acho que fazendo, às né? vezes Deus até tem um pouco de dó da gente, fala: para não ficar tão misterioso, Deixa eu te mostrar um vou deixar pouquinho. você ver um fruto aqui, um fruto ali, só para você perceber que eu tô fazendo coisa. Pelo menos É, eu percebo, eu falo: é. puxa Deus, obrigado por você ter deixado eu visto Uhum, isso, me motiva a fazer mais, uhum, porque deve ter um monte de uhum. coisa que eu não tô vendo. Muito legal. Bom, Fábio, para a gente encerrar, né? A celebração é Sim, uma disciplina também comunitária e a gente celebra quando se reúne, né? Aqui na Ibaviva, por exemplo, a gente tem o costume dos nossos encontros dominicais, a gente não usa tanto o termo culto, né? A gente está mais acostumado a usar o termo celebração. E ele é interessante porque celebrar é uma disciplina, né? A gente vê o povo bíblico de Israel no Antigo Testamento é um povo tremendamente festivo, né? É um povo celebrativo. É um churrasqueiro e festeiro. Exatamente. Eles adoram celebrar e é legal porque são festas instituídas por Deus para eles, né? Então, Deus ensina o seu povo a colocar festas num calendário Uhum. para que não se esqueçam de celebrar. Celebrar como gratidão, celebrar como reconhecimento do favor divino, celebrar, né, a vida, né? Isso é algo que deveria ser muito mais vivo para nós cristãos, né? O que você acha disso? Eu acho o fenômeno da celebração interessante, porque nós que gostamos das disciplinas interiores um pouco mais, a gente vai pensar que a nossa natureza é não. Antes de sair falando alguma coisa, fazendo, cantando, dança, eu quero que o meu interior esteja arrumado, Uhum. e aí, por consequência natural do meu interior arrumadinho, vão sair as coisas corretas, vai ser natural de mim celebrar, Aham. cantar. E às vezes a gente vem para uma celebração com o interior desordenado. É.
E o fato de uma celebração nos impulsionar, às vezes, a cantar uma música que a gente não está tão afim de cantar, ou de estar em comunhão que a gente não está afim, é o exterior que às vezes nos impulsiona a fazer aquilo virar uma realidade interior. É. Então, parece que é um respirar. A gente, no Uhum. fim das contas, precisa dos dois. Às É. vezes é o interior puxando o exterior, às vezes é o exterior Uhum. puxando o interior. Uhum. Eh, e como para mim as disciplinas exteriores ou essas de comunhão, elas geralmente são as que me desafiam um pouco mais, Uhum. eu sempre fico muito feliz quando isso acontece. Eu falo: Legal. "Puxa, que É. legal que isso aconteceu agora É. de novo". Eu vim destruído para o culto, até com um pouco de peso da consciência de não ter me acertado com Deus antes ou com a minha esposa, enfim, que seja. E aí é o culto que me impulsionou ao É. arrependimento, tudo aquilo que eu deveria talvez ter feito em casa, segundo a minha própria crença, acontece ali no Uhum. momento de comunidade, sabe. É. E é legal a gente pensar que são coisas que precisam entrar no nível disciplinar, né? Uhum, Porque a gente, talvez por tendência, a gente tende mais a reclamar do que a celebrar, né? Do que expressar gratidão, né? Então a reclamação se torna algo tão comum para nós, né? Se você parar para pensar, né? A gente está tão habituado a reclamar de tudo, né? E a gente parece que às vezes até incentivado, né? A reclamação vira até um meio de iniciar conversa com as pessoas, né? Você achar algo em comum para que a gente reclame junto de alguma coisa, né? É interessante como a celebração é a prática do movimento contrário. É você estar com o outro e tentar colher do outro motivos para a gente celebrar a vida, motivos para a gente, né, celebrar. Ela quebra a lógica da rivalidade, né, de você aprender a festejar as conquistas do outro, você festejar o crescimento do sim. outro, você festejar com Deus o que Deus tem feito na vida do outro, né? É, numa igreja grande, tem razão que às vezes esse aspecto consumista das celebrações, ele acha um espacinho ali, mas quando a gente Uhum, pensa em celebrações menores, no fim das contas, a gente é parte da celebração, é a gente que está fazendo a celebração uhum, acontecer, a gente não está ali numa postura de consumo ou de observador, eh, como às vezes a gente se porta, né, que é uhum, isso que você falou uhum, dessa postura. A perfeito. nossa postura tem que ser de É, participante, né, de se entregar ao que está é, é. acontecendo. E eu acho que isso é uma coisa, é uma disciplina que a gente consegue também levar para, embora seja uma disciplina exterior, a gente consegue levar num nível, primeiramente dentro da nossa própria casa, eu acho. É uma disciplina que eu sempre tenho pensado sobre isso, né? A nossa família, a partir do nosso próprio círculo familiar, a gente periodicamente, né, parar para refletir sobre isso e expressar a gratidão a Deus. Sermos intencionais em lembrar os motivos pelos quais a gente tem que agradecer a Deus, né? Uhum, Então, se a gente parar para pensar tudo que Deus nos deu em Cristo Jesus, a gente deveria passar o dia inteiro celebrando a vida. A gente deveria passar o dia inteiro em celebração e em festa. Cara, porque a gente vai viver eternamente, né? A morte foi derrotada, né? A gente vai viver com o nosso Deus a realidade que Ele planejou e que a gente não é capaz nem de imaginar o que isso seja, sim. né? A gente tem todos os motivos do mundo para ser o povo mais festeiro, o povo mais, sabe? E consciente, né? Não, mas a festa santa, a celebração santa mesmo, né? E aí é curioso você ver crentes, né, que são exatamente o oposto disso, né? Eles fazem mais parte do universo da reclamação do mundo, né, do que o povo que celebra a vida, porque este povo chama de Deus aquele que foi morto e venceu sobre a morte, né? Então, para nós, essa para mim é uma disciplina que também, além da sua própria prática, ela tem muito a nos ensinar e nos levar a uma reflexão, né? Sobre o que de fato tem nos movido e o que precisa acontecer para que na nossa vida haja alguma celebração, né? Às vezes as nossas expectativas estão em coisas circunstanciais, materiais e É, etc. tem a ver com onde a gente põe nossa esperança, né. Exatamente, né? Considerações finais, Fábio? A Sim. gente estourou o tempo. Esse era o último, então agora esse Bom, foi de agora que vez, já né? estamos em 45, dá para ir para 1 hora, né. Eh, Pô, um prazer gravar isso aqui com você, me lembrou de várias coisas que aconteceram durante as aulas, quando dei esse curso a última vez. Eh
Mas uma consideração que eu queria fazer, que para mim é a tônica de tudo isso que a gente conversou, e a gente, de uma certa maneira, até citou isso algumas vezes, mas é a lembrança de que a salvação, quando a gente escolhe, ou é escolhido seguir a Jesus, aí eu vou deixar você escolher. Hã, ela é o começo de uma jornada e geralmente esse começo é transformador. Uhum. Quando a gente começa a caminhar e seguir a Cristo, as coisas mudam rápido, tem uma série de hábitos que a gente rapidamente já se desvincula e toma decisões, às vezes deixa certas amizades, enfim, tem impactos rápidos assim na nossa vida e é um período maravilhoso. E para muitos cristãos, pode cair no esquecimento de que, na verdade, a nossa jornada com Cristo é Uhum. uma jornada transformativa, continua, as transformações deveriam continuar. Uhum. Esse mesmo impacto que a gente teve lá atrás, ele deveria continuar até o dia de Jesus Cristo lá na frente, Uhum. seja lá quando for. E isso aqui, tudo que a gente conversou, são algumas das ferramentas, são alguns dos hábitos que a gente pode incorporar na nossa vida que abrem as portas para a ação do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente não tenha só uma grande experiência, ou só a cada 10 anos um passo de fé, mas que a nossa vida seja transformativa, para que Uhum. todos, não sei, anos, trimestres, a gente tenha coisas para celebrar, mudança de caráter. Eu era egoísta, percebi, não sou mais. Eu era briguento, eu era irado. E coisas que realmente práticas que vão brotando na nossa vida, isso vai abrindo espaço para o Espírito Santo trabalhar. Uhum. E na época que eu me preparei para dar esse curso, isso me marcou muito e vou te falar que mudou a minha maneira de enxergar a minha jornada de Que salvação. legal. E eu queria que isso ficasse marcado na, Uhum. na mente das pessoas que estão nos escutando, que a salvação, aquela decisão, ela é o começo e pode continuar na mesma intensidade. Amém. Tem horas que a gente vai querer que pare, porque vai envolver às vezes sofrimento, Deus vai começar a mexer em coisas que talvez a gente não queira que ele mexa, mas essa é a jornada, e é de tanto aprendizado, que toda vez que termina um ciclo desse, você olha para trás e fala: "Nossa, valeu a pena, Uhum. eu quero mais um", porque nos Uhum. enche de alegria, nos aproxima de Cristo, Uhum. a gente está mais equipado para servir a igreja, Uhum. mais equipado para ajudar os nossos irmãos. É maravilhoso, e começa por aqui, começa na leitura, na oração, no jejum, participar dos cultos, PG, Uhum. enfim, tudo isso não são só coisas para ocupar nossa É. agenda, elas têm propósito, e se a gente permitir que Jesus Cristo e o Espírito usem eh, essas ferramentas na a nossa vida muda. Uhum. Jesus quer Amém. de fato que a gente seja parecido com Ele. Isso Amém. não é uma coisa distante, uma coisa teórica, é extremamente prático e está ao nosso alcance. Amém. Amém. Obrigado, Fábio, pela tua participação, por trazer aqui teu conhecimento, fruto dos teus estudos, sobretudo um pouco da tua própria jornada. Foi muito legal compartilhar. A gente vai estar juntos novamente em outras disciplinas aqui Ah, não também, sabia, né? que bom. Vai, não, você já sabia, mas enfim, é sempre muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa própria vida. Mais importante e mais até prazeroso para nós do que falar de assuntos que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Na fé cristã, acredito eu que a teologia verdadeira é aquela que é fruto de uma experiência, né? Então, experimentar Deus é o que está em foco aqui, Sim. né? E é exatamente esse o nosso objetivo ao produzir esse conteúdo para você. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado pela tua audiência nesse tempo todo e a gente se vê em outros encontros aqui do Crescer Digital. Até lá.